Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um dos festivais mais antigos e tradicionais do país, chegou à sua 40ª edição. Alinhada com os grandes festivais do mundo, a mostra reúne filmes premiados e estreias de jovens cineastas. Em 2016, mais de 140 filmes brasileiros se inscreveram para participar da programação. A gente teve muito mais inscrição de filmes brasileiros do que no outro ano. Então, são 60 filmes na seleção, filmes muito fortes, muito representativos, grandes documentários. Eu acho que é um ano bom. O cineasta italiano Marco Bellocchio, autor da arte do pôster da mostra, e o ator baiano Antônio Pitanga receberam o prêmio Leon Kacoff nos primeiros dias do festival. A homenagem é exatamente o sentido de entender que a minha caminhada ela funde com o cinema novo. Está sendo homenageado Cacá Diegue, Rui Guerra, Glaube, Trigueirinho Neto, Roberto Pires, uma gama de fazedores de cinema que plantaram essa semente. Então, recebo em festa, coração, alma, espírito e corpo em festa. Sou diplomado em matéria de sofrer. A homenagem contou com a exibição do documentário Pitanga, dirigido por Beto Brant e Camila Pitanga, filha do ator. Eu acho que a situação do Brasil hoje, com essa vilanização do artista, agora começaram esse estado de intolerância, de perseguição, eu acho que a voz do Pitanga é muito importante, Eu acho que é um cara que faz a diferença. Quando a gente começou a fazer, ele não me deu muitas letras, muitos caminhos, muitos sinais. Mas ele me deu uma palavra-chave, assim, um pensamento-chave, que no momento que ele disse para mim, eu não participo de movimento negro, eu sou negro em movimento. Esse foi o caminho. Pitanga, então me leva no seu movimento, por onde você vai, quem que você quer ver, que lugar você quer ir. Chegou com seu ario. Esse ano, 100 filmes foram selecionados para a competição Novos Diretores, que reúne trabalhos inéditos na capital paulista de cineastas que tenham dirigido apenas 1 ou 2 longas. O Brasil marca presença com 9 títulos, 7 deles são documentários. O filme Somos Todos Estrangeiros é inspirado no Estrangeiro do Camus, É um tratado existencialista. Eu estava com uma pesquisa há mais de 1 ano e meio sobre os haitianos, os refugiados haitianos, e a minha mulher acabou descobrindo o Talal al-Tsinami, que foi confundido com o chefe de segurança do Bashar al-Assad e foi preso pelo Estado Islâmico durante 4 meses. Depois viram que ele não era o cara e soltaram. Ele, em 1 semana, ele decidiu pegar toda a família dele e ir para o Líbano. Do Líbano, descobriu que seria fácil a entrada no Brasil, veio para Guarulhos e morou no Brás. Ele se transforma, começa a vender comida pelo WhatsApp e monta um restaurante em Moema. Esse é o meu protagonista, que vai do começo ao fim, contando toda essa história dele, essa saga, A jornada de um herói real, E é uma coisa super atual que está acontecendo. E nisso vão entrando outros personagens. E você? Entende árabe? O foco do documentário Um Casamento está no matrimônio dos pais da cineasta Mônica Simões. Por que você quis dividir com o público um assunto tão pessoal? Porque ele é tão pessoal que se torna universal. Porque, na verdade, são as reflexões de uma mulher de 80 anos, refletindo sobre esse casamento que aconteceu há mais de 60 anos, através do que sobrou desse casamento, que são filmes, fotos. E é interessante porque foi um casamento nos anos 50, mas que durou muito pouco tempo. A minha mãe é quase como uma feminista, sem querer ser, acabou sendo uma feminista porque ela acabou um casamento vindo de uma família tradicional e aí vem uma série de reflexões e de questões que aconteceram ao longo da vida dela. Hoje já deu. Hoje já deu. Botamos os pontos nos is. O Trem da Alegria é um documentário sobre um grupo de amigos que resolveu se juntar para jogar futebol e fazer arte e celebrar a vida com muita alegria, com muita descontração. E também discutir
reservadamente, discretamente, a situação política de uma determinada época, dos anos 70, né? Uns anos chamados anos de chumbo. Duas bailarinas cegas são as protagonistas do documentário Olhando para as Estrelas. Por que fazer esse filme? Não, na verdade eu ouvi falar sobre a Associação de Balé para Cegos Fernanda Bianchini, que é onde se passa a parte do documentário, foi onde eu conheci essas duas bailarinas. Eu ouvi falar e eu queria saber muito sobre, eu queria conhecer mais, sabe? E aí quando eu cheguei lá eu falei, não, eu preciso contar essa história. Era tipo, quando você via elas dançando, você via que tinha muito mais, e é muito além da dança. E aí eu queria conhecer um pouco mais. As duas principais, uma delas é a Geisa, ela entrou na primeira turma e dança desde os 9 anos, basicamente. É como se a dança tivesse substituído a visão dela de alguma maneira, que é uma coisa muito importante. E ela agora também dá aula. Ela é uma das professoras na associação. E aí a outra personagem é a Thalia, que é uma das suas alunas. Então a gente acompanha um pouquinho o cotidiano da escola de balé e a vida delas. E, bom, se tudo der certo, é uma maneira um pouco mais complexa de entender quem elas são e a história delas, assim. O Capoeira 1 Passo a 2 é um filme híbrido que traz uma viagem que eu fiz com a minha companheira de volta ao mundo, onde a gente percorre todo o Oriente e a expansão da capoeira pela Ásia, Israel, Índia, Japão, Indonésia. Traz também todo esse material do imaginário da capoeira, desde a primeira imagem de 1824, que é um desenho do Rugendas, um francês, até as imagens mais modernas. Então a gente faz um apanhado de todo o imaginário do audiovisual que a capoeira tem. E é importante, porque a capoeira é uma arte audiovisual também. Você tem música e o jogo. Que a capoeira é livre, a capoeira é livre. A música e a poesia produzidas no Nordeste são temas dos outros 2 documentários brasileiros que estão participando da competição Novos Diretores. Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete. A proposta do documentário Axé, Canto do Povo de um Lugar é trazer o recorte histórico de um dos movimentos mais importantes da música popular brasileira, que foi o Axé Music, que teve seu início na década de 80 e seu ápice na década de 90. Na verdade, ele foi todo amarrado através dos depoimentos, então as pessoas narraram a história, não tem narrador, é um filme com muito material histórico, né, com resgate, com material de arquivo. Esse é você pergunta, o maior trabalho, a pérola do filme, é trazer de volta esses arquivos que estavam perdidos, assim. O Silêncio da Noite aqui tem sido testemunha das minhas amarguras. É um longa-metragem, todo rodado no sertão de Pernambuco, Paraíba, na fronteira, que é a fronteira poética. Portanto, o personagem é a poesia. É a poesia porque ela está presente no cotidiano daqueles que já se foram, cujo 2 personagens mais fortes se destacam, que é Severina Branca em Pernambuco e Zé de Cazuza na Paraíba. São as pessoas mais velhas que conviveram com os vates do passado, que deixaram história, deixaram versos. E o filme vai entrando numa psicodelia de acordo com o envolvimento da poesia que se dá naquela terra. Chamo os bichos felinos, os quentes caninos e que fiquem entre vós. Vá, caça agora esses bichos. O filme Muito Romântico é uma das 2 ficções brasileiras que estão participando da competição Novos Diretores. O longa é uma coprodução com a Alemanha, roteirizado e protagonizado pelos diretores Melissa Dúlios e Gustavo Jan. A outra ficção é o filme Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer, uma coprodução do Canal Brasil. Cara, é uma história complexa, mas é uma história que ela tem é o fim do mundo através de um ponto bem poético, assim, através da perda de um filho. E isso faz com que o protagonista sofra essa perda junto com a mulher que perdeu o filho. E isso faz com que o universo comece a ter transformações. A gente filmou, uma parte dele foi na Patagônia, da parte da Argentina, perto do Chile, ali em Vila Langostura, quase chegando no Chile, que foi a parte da relação do casal, onde eles perdem o filho. E a outra parte do filme foi rodada em Cordeirópolis, que foi na fábrica de gelo, que o gelo da fábrica tem a ver com todo o processo de perda do filho e tudo mais. E Montemor, no interior, e Louveira.
Foram 3 cidades do interior de São Paulo. Sou apaixonado pela mostra, todos os anos eu venho à mostra, fico lá na minha casa separando os filmes e todos os dias. E a Marilã e o Canal Brasil realmente nos deram o suporte para poder estar aqui e poder lançar o filme. O que é que nós podemos esperar nos próximos dias, professor? O que eu posso garantir é que várias cidades serão afetadas pela escuridão. O Canal Brasil tem mais 11 coproduções participando da mostra. São diferentes gêneros, temas e cineastas, uma diversidade típica do cinema brasileiro. O encontro de um soldado com um grupo de teatro é o fio condutor do longa Guerra do Paraguai. A ideia é trabalhar esse sentido da guerra, que ela está tão próxima da gente, a gente não está vendo e ela está chegando cada vez mais próxima. Golpe é guerra, né? Relações conjugais mal vividas é guerra. Quer dizer, eu acho que a guerra está tomando uma dimensão muito grande e que a gente tenta nesse filme, a partir do real, chegar na crítica da guerra. E eu acho que basicamente é isso, né? Maresia é inspirado em Barco a Seco, do Rubens Figueiredo, que foi prêmio Jabuti de melhor romance em 2002. O que é falso, o que é verdadeiro sobre a vida de uma pessoa? Essa é a questão que se levanta para Gaspar, que é um crítico e perito em arte, especializado na vida de Emílio Vega, que é um pintor que morreu 50 anos antes do tempo em que Gaspar vive. A história de Vega vai se revelando à medida que Gaspar vai pesquisando para escrever sua biografia nos dias de hoje. E essas duas histórias vão se misturar. Eu sempre aconselho meus clientes a procurarem uma segunda opinião. Acompanhe a nossa programação e conheça as outras coproduções do Canal Brasil que estão participando da mostra.